Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Hoje nós temos duas boas surpresas para vocês, uma no primeiro bloco e a outra no segundo bloco. No primeiro bloco, logo a seguir, nós vamos ter uma matéria que a nossa equipe de reportagem externa fez com a loja C&A, uma das maiores lojas de varejo de roupa do Brasil. Uma loja e uma empresa que também se pauta pelo respeito ao funcionário, condições de trabalho excelentes para os funcionários. E isso é muito importante no momento em que nós estamos vivendo hoje, em que só se visa ao lucro e que se esquece um pouco de que a alma de todo negócio é o seu material humano. Então eu espero que vocês gostem dessa reportagem que passaremos a seguir. Existem empresas que valorizam os seus funcionários em diversas situações. Isso faz com que o ambiente de trabalho fique mais leve e produtivo. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o compromisso e os valores que a C&A possui com seus colaboradores. A empresa é de origem holandesa, mas já está no Brasil há mais de 40 anos. Como uma das maiores varejistas de moda do país, ela é considerada uma porta muito importante para o mercado de trabalho. Nós temos 3 importantes programas de porta de entrada na C&A. Um deles, e um dos mais relevantes, é o nosso colaborador de loja, onde nós não exigimos experiência e basta que ele tenha um perfil de conexão com a moda e um perfil de empatia, de se colocar no lugar da cliente e interesse genuíno em servir a nossa cliente. Outros 2 programas que nós temos é o programa de trainee, onde a gente busca profissionais com perfil inovador, de resolução de problemas e que o endgame desta trilha de desenvolvimento é ser um gerente na companhia. Então, através do programa de trainee, a gente busca a nossa futura liderança. Como exemplo, a gente tem o nosso vice-presidente comercial, que entrou na companhia como um trainee há 25 anos atrás, e hoje é o nosso vice-presidente comercial. E nós temos também o programa de estágio, onde nós buscamos jovens talentos para ingressar no nosso quadro de colaboradores e desenvolverem sua trajetória profissional aqui na C&A. A gente tem um compromisso muito forte com as nossas pessoas. A gente acredita que as pessoas estão na C&A para atender e servir aos nossos clientes. E isso é fundamental que elas estejam também atendidas e servidas por nós, pela área de gente e gestão. Por isso que nós temos vários programas e uma estratégia robusta para que elas se sintam parte desta empresa, parte dessa história. Então é isso que a gente faz. A empresa investe também na capacitação dos seus funcionários. A ideia é formar novas lideranças e profissionais atuantes em diversas áreas. Treinamento é um pilar muito importante na C&A. Nós temos uma universidade corporativa com o nome de Academia da Moda, justamente porque é o nosso negócio, moda. E nós temos programas de formação para todos os níveis da companhia, desde o colaborador da loja até a nossa liderança sênior. São treinamentos tanto online quanto treinamentos presenciais, então a gente faz um blended justamente para ter um melhor aproveitamento desse conhecimento e dessa aprendizagem. Então, como por exemplo, para o colaborador de loja, a gente tem todos os processos de loja do ponto de vista técnico e comportamental, onde ele aprende como atender a cliente com empatia e como ter um processo, por exemplo, de caixa bem estruturado. E para a nossa liderança, que é um outro exemplo, a gente tem uma trilha de formação também, desde como dar feedback para o seu colaborador, até como se desenvolver como líder. Os valores na C&A são muito fortes e eles são parte do nosso dia a dia, porque a gente acredita que não basta ter valores escritos na parede ou simplesmente marcados, né? Mas a gente precisa ter os valores expressos, os valores realizados no seu dia a dia. Respeito às pessoas, por exemplo, é um dos nossos principais valores. E ele acontece a todo momento, ele acontece quando a gente faz
uma integração, quando a gente traz as pessoas pela empresa de uma maneira respeitosa, quando a gente tem um comitê de diversidade que inclui diversas pessoas, diversas religiões, diversos tipos de pensamento, e isso faz parte do nosso dia a dia. Isso é respeitar as pessoas para a gente. Os funcionários são valorizados em diversas situações dentro da empresa, tanto na central quanto nas lojas espalhadas por todo o Brasil. E somente aqui no escritório central da C&A, eles possuem mais de 800 colaboradores. No Brasil, já são 280 lojas, somando mais de 14 mil colaboradores. E o Comitê da Diversidade é um grande diferencial da empresa. O nosso Comitê de Diversidade, ele é um dos pilares do nosso respeito às pessoas. E ele nasceu porque a gente, de fato, escuta as pessoas na C&A. O nosso presidente tem encontros com pessoas das mais diversas áreas na companhia, e num desses encontros, um dos nossos associados sugeriu a criação. E nós criamos o Comitê de Diversidade. Hoje ele tem 60 voluntários. A gente foca em questões de gênero, em questões de LGBTQ+, e em questões de raça. São esses os nossos 3 pilares que a gente vem trabalhando já há mais de 2 anos. Na C&A, viver bem é viver em equilíbrio. Pensando nisso, criamos um programa que chama A Moda é Viver Bem. Esse programa traz para a gente uma plataforma de benefícios e ações de qualidade de vida. Os nossos funcionários, eles é um público muito jovem e que está integrado nesse mundo digital. Pensando nisso, a C&A criou um aplicativo que se chama A Moda é Viver Bem. Nesse aplicativo, a gente pode consultar em qualquer lugar, a qualquer hora, os nossos benefícios e várias dicas de qualidade de vida. E de acordo com a Mônica, o espaço projetado para as mães não podia ficar de fora entre todos os projetos de bem-estar dos funcionários que a C&A promove. A C&A é uma empresa que tem muitas funcionárias. E pensando no momento mais importante da vida dessas funcionárias, a gente idealizou esse espaço, que a gente chamou ele de Espaço Mamãe. É um espaço para a gente acolher as nossas funcionárias quando retornam do período de licença maternidade, para que elas possam fazer a retirada do leite, armazenar e depois, com todo carinho e cuidado, voltar para casa para poder oferecer para o seu bebê. Além disso, pensando nesses novos espaços, esse ano também a gente fez algumas outras movimentações aqui no escritório central. A gente reformou o restaurante, criando um ambiente mais leve, mais inovador, mais divertido, e a gente também reformou o nosso espaço café, né, trazendo para os nossos funcionários opções diversas de alimentação e promovendo também um ambiente de integração, onde eles podem fazer reuniões, conversar e compartilhar vários temas entre eles. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Fique aí porque nós temos uma matéria surpresa muito importante nos dias de hoje para o segundo bloco. Não saia daí. E agora nós vamos apresentar para vocês uma matéria sobre o mal do século XXI. Realmente, hoje nós vemos muitas pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, não conseguem sequer ir à academia, nem fazer nada do que gostem
por causa dessa doença. Na verdade, é chamada de síndrome, porque são muitos sintomas, muitas causas e de difícil tratamento e até difícil diagnóstico. Ela se chama fibromialgia e ela tem atingido severamente pessoas de todas as idades. A nossa equipe de reportagem foi procurar as autoridades médicas mais importantes do país para nos mostrar o que é, como se trata, qual é a causa, se é que existe uma causa só da fibromialgia. A nossa equipe apurou informações sobre uma doença que vem despertando a curiosidade da população. A fibromialgia é uma doença neurológica marcada por uma dor crônica. E você sabe quais são os sintomas da doença e como funcionam os tratamentos? De acordo com o Ministério da Saúde, o exercício físico, a acupuntura, fisioterapia e práticas integrativas podem auxiliar nesse processo. Os sintomas podem apresentar fadiga, distúrbio do sono, disfunção cognitiva e episódios depressivos. E ainda, segundo o Ministério da Saúde, é uma condição que se estima ocorrer em 8% na população geral. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa caracterizada por um quadro de dor generalizada no organismo, uma fadiga, é comum a queixa do cansaço, da indisposição, muitas vezes relacionada, quase sempre na verdade, com uma alteração do sono, um sono não reparador, e geralmente acontece em pessoas com um quadro depressivo ansioso. É uma doença que atinge o tecido conjuntivo, conectivo do nosso organismo, ou seja, o paciente vai se queixar de dor em músculo, em osso e tendão, e, diferentemente de outros quadros dolorosos, como uma tendinopatia, uma hérnia de disco, não é localizada, muitas vezes é até mal definida. O paciente se queixa, não é raro o paciente se queixar, doutor, eu tenho dor do fio de cabelo até a ponta do dedão do pé. Eu descobri a fibromialgia quando eu fiz um exame de sangue e apresentou um fator positivo que podia ser lúpus. Então eu fui encaminhada para um reumatologista, a gente fez mais exames para ver se era mesmo, foi descartado, mas durante esses exames acabou constatando a doença de fibro, de várias dores que já vinha aí há alguns anos e sempre foi diagnosticado errado. Os sintomas básicos da fibromialgia são uma dor generalizada, geralmente mal definida, o paciente que se queixa de um peso, um cansaço, doutor, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor na coluna cervical, eu tenho dor lombar, eu tenho dor nos pés, e muitas vezes associada a esse quadro de fadiga e comumente acompanhado dos tender points, que são pontos tensionais, dolorosos, específicos. Antigamente ainda tinha a questão do diagnóstico de que tinha que ter 12 pontos de 18 pré-estabelecidos. Hoje isso tem um pouco abandonado por alguns profissionais, mas esses pontos doloridos típicos são bem característicos, né, nos ombros, no quadríceps, na coxa, na região frontal, que auxiliam no diagnóstico, mas basicamente é um quadro de dor, o paciente se queixa de um peso, de um cansaço e dor basicamente em todo o corpo. Os dados ainda apontam a maior ocorrência em mulheres. Acredita-se haver mecanismos hormonais envolvidos na fisiopatologia da doença. Uma vez diagnosticado com fibromialgia, alguns cuidados básicos serão tomados. Cuidados gerais como uma boa alimentação, um sono regular, controle do peso e principalmente atividade física. Esse é o pilar do tratamento da fibromialgia. É claro que uma vez diagnosticado, o profissional médico vai entrar com uma medicação específica, um relaxante muscular, um analgésico. Não se medicar, automedicar é fundamental nesse momento, mas principalmente entender que a base vai ser atividade física. O maior inimigo que o fibromialgico vai ter, na verdade, é o repouso, porque a cinesiofobia, ou seja, o medo do movimento é uma coisa que vai acontecer, ele vai ter mais e mais dor. Então, movimente-se. Como eu era bem nova, eu fiquei bem assustada, porque são sintomas assim bem fortes, mas na época era mais as dores que eu tinha, então aliado com o medicamento e a exercício físico, massagens,
eu consegui controlar bem. 2 anos atrás eu tive um ataque de pânico, entrei em um processo depressivo e daí foi que as dores vieram realmente muito fortes. Então teve que aumentar os medicamentos, recorri a mais terapias, voltei com psicólogo, terapia holística, fui em busca de mais exercícios físicos, mais coisas que pudessem ajudar. O SUS também oferece tratamento integral, com medicamentos ou não, conforme cada caso. No tratamento medicamentoso, são ofertados antidepressivos, relaxantes musculares, analgésicos, anti-inflamatórios e opioides, remédios voltados para atuar no sistema nervoso e aliviar a dor. A fibromialgia a gente pode dizer que é uma doença de recente estudo. Ainda não tem muita coisa bem estabelecida. Até pouco tempo atrás era uma doença até questionada por alguns colegas, né? Uma doença que não aparece em exames complementares, mal definida. Será que acontece mesmo? Muitas vezes o paciente era desacreditado pelos profissionais de saúde, né? Então a gente tem poucos dados. Sabe-se que em torno de 2 a 2% da população tem a fibromialgia. Sabe-se também que acontece mais em pacientes com quadro depressivo e ansioso. Então a questão dos neurotransmissores cerebrais pode estar envolvido, né? Como toda doença, até a doença de Parkinson, Alzheimer, cogita-se alguma participação de micro-organismos intestinais, mas está tudo muito encaminhado. A grande verdade é que a fibromialgia ainda tem muito mais para ser estudado e definido. Quando eu fui diagnosticada, eu fiquei me perguntando como eu fui arrumar fibromialgia na minha vida. E eu me perguntei, pode ser hereditário? Porque a gente traz tantas cargas no nosso DNA e eu me passei a fazer essa pergunta. Sim, a fibromialgia, a gente tem algumas evidências de alguns trabalhos que tem esse componente hereditário. Até porque é fortíssima a relação da fibromialgia com transtornos do humor, transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, que já é batido o martelo que tem um componente hereditário sim. Então a gente sabe-se que aí 2,5% da população em geral vai ter fibromialgia, mas se a gente for pegar numa família de uma pessoa fibromialgia, com certeza esse número vai aumentar. Então tem um componente hereditário sim. E ainda, de acordo com o doutor, as doenças reumáticas podem apontar sintomas similares, mas é preciso ter um diagnóstico médico para iniciar o tratamento. A fibromialgia é uma doença das mais comuns no ambulatório de reumatologia, né? Basicamente em qualquer clínica de dor, mas mais especificamente no consultório do reumatologista, porque ela tem uma característica muito comum das outras doenças reumatológicas, que é uma dor generalizada. E é fundamental o diagnóstico diferencial para que seja feito o tratamento correto. Então, não é simplesmente a dor generalizada. Por exemplo, uma polineuropatia pelo diabetes, uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante pode dar uma dor generalizada, e, no entanto, não são fibromialgia. Então, o primeiro passo é procurar uma avaliação profissional e, uma vez feito o diagnóstico, que muitas vezes é por exclusão, lembrar que a fibromialgia ela não aparece em exames de imagem, ao contrário dessas outras doenças reumatológicas. A fibromialgia não tem um marcador sérico no sangue para a gente fazer um diagnóstico, ao contrário dessas outras doenças reumatológicas. Uma vez feito o diagnóstico por exclusão, né, ele vai ter o tratamento correto. O tratamento da fibromialgia é sintomático e pode ser realizado em qualquer unidade de saúde. Além disso, existem diversos tratamentos alternativos, onde o paciente escolhe a prática que ele sente mais à vontade para realizar. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que a frequência de procedimentos relacionados com a doença no SUS já passou de 75 milhões. Esse dado é referente ao ano de 2017 até o mês de maio desse ano. E o Dr. Jefferson ressalta a importância do tratamento preventivo e da prática de exercícios físicos. E são recomendadas massagens e técnicas de relaxamento, um bom sono, atividades como natação, alongamento e também a prática de yoga. Lembrando que antes de iniciar qualquer exercício, é preciso passar por uma consulta com o seu médico. O tratamento da fibromialgia vai se basear no controle dos sintomas e no restabelecimento da função do paciente. Então, basicamente, ele vai estar tomando ali um antidepressivo. Hoje a gente tem os de ação dual, os gabapentinoides, são remédios controlados que não foram lançados para fibromialgia,
mas modulam o sistema nervoso central, né? E normalmente vão ser associados a outros tipos de terapia, como por exemplo a acupuntura, atividade física, um grupo de ginástica, ou shiatsu, né? Ou pilates. O Pilates tem sido utilizado como um meio de reabilitação para os pacientes e designado para vários tipos de doença, assim como a fibromialgia. Os pacientes portadores dessa doença, infelizmente, têm um receio de sentir dor durante a prática do exercício. Mas, hoje em dia, alguns trabalhos atuais apresentam a fibromialgia e a prática do exercício, demonstrando que o exercício de baixo impacto, como o Pilates, não pioram sua dor. Eu, na verdade, comecei aqui o personal porque eu fiz uma cirurgia no quadril e ele também pode ter sido desencadeado pela fibromialgia. E daí, conforme as dores foram aumentando muito, eu tive que ir procurando coisas que eu fosse me adaptando. Então, recentemente eu comecei o Pilates porque a médica pediu o RPG. E eu acabei conversando com a Gabi, que é a fisioterapeuta, e a gente está tentando o Pilates e tem me ajudado bastante nas dores. E a dança eu sempre dancei bastante e eu descobri que ela me alivia no estresse, no temperamento, e a fibromialgia é muito ligada aos sentimentos. Se você tem um pico de estresse, um pico de medo, acaba desencadeando as dores. E a dança me alivia, então eu trago esse lado prazeroso, a gente sempre tenta achar algo que te anime e que ajude a aliviar as dores. E ainda segundo a fisioterapeuta Gabriela, muitas pessoas não acreditam na fibromialgia e acham que tudo não passa de uma pequena dor. Mas ela afirma que é preciso cuidar desses sintomas iniciais e que o Pilates é uma das alternativas que ajudará na restauração de suas funções fisiológicas e diminuir o impacto dos sintomas, assim como a prática de exercícios em academias. Atualmente, o exercício físico é uma das formas de tratamento que tem grande destaque. Ele pode contribuir para a melhora do condicionamento cardiorrespiratório, aumento de força, flexibilidade, melhora do perfil lipídico, mas principalmente na diminuição de dores associadas à patologia. Todos os exercícios físicos foram de muita importância para a melhora do meu quadro de fibromialgia e as dores, principalmente os de alongamento e de alguma força que não seja excessiva. Os especialistas também ressaltam a importância da alimentação equilibrada, um fator que, em parceria com o tratamento, deixará o paciente mais saudável. O corpo humano, como qualquer outro ser vivo, ele tem a capacidade de se adaptar e a se corrigir de agentes externos agressores. Quando esses agentes eles ultrapassam o nosso limite corporal, eles fazem com que algumas células parem de funcionar como elas deveriam. E isso faz com que alguns tecidos ou alguns órgãos do nosso corpo fiquem mais suscetíveis a algumas doenças. A microfisioterapia, que é uma técnica de terapia manual, vai nesses pontos em que o corpo não funciona como deveria, através de toques suaves em locais específicos do corpo, e estimula que essas células se recuperem e voltem a funcionar como deveriam. O grande X da microfisioterapia é que tratamos a causa e não a consequência. Em pacientes com fibromialgia, a gente tem grandes resultados porque não tratamos somente as dores que eles nos apresentam, mas sim o porquê eles desenvolveram essa doença, e vamos então, com o passar do tratamento, melhorando a cada dia os resultados. O Pilates ele é importante tanto para os indivíduos saudáveis quanto para aqueles indivíduos que possuem algum tipo de patologia. Os exercícios enfatizam a postura, a flexibilidade, a mobilidade, o fortalecimento e a coordenação da respiração com o movimento durante o exercício, proporcionando assim uma melhora na qualidade de vida do indivíduo. Olha, a combinação das duas coisas são excelentes e necessárias. A medicação a gente faz por controle médico e os exercícios físicos agregados a essa medicação melhora a qualidade de vida de uma maneira muito significativa. A fibromialgia ainda não possui cura, mas existem diversas formas de controlar o avanço da doença. Além dos medicamentos para a dor, pode ser preciso o uso de antidepressivos,
O tratamento, como falamos na reportagem, ainda conta com muitas terapias e exercícios aeróbicos. Após o diagnóstico, o paciente pode levar uma vida normal. Na verdade, é o que a gente quer, o objetivo do tratamento, né? É um paciente que vai precisar de um tratamento multimodal, ou seja, por vários profissionais. Eu costumo dizer que a família tem que se tratar junto, né? É um paciente que precisa de apoio, ele precisa ser acreditado e apoiado nas suas decisões. Ele vai precisar, muitas vezes, de um nutricionista, de um profissional médico, de um fisioterapeuta, de um acupunturista, de um psicólogo para acompanhá-lo e entender que é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle e que a pessoa vai poder trabalhar, estudar, ter filhos e levar sua vida normalmente. Após a primeira sessão com a microfisioterapia, o paciente já tem uma grande melhora. E essa melhora ela vai se intensificando com o passar do tratamento, que consiste em média de 3 a 4 sessões. Zerando o problema, a vida volta a ser normal, sem dores, a pessoa pode voltar a praticar suas atividades físicas, volta a dormir bem, diminui a ansiedade e diminui o cansaço do dia a dia que a fibromialgia causa em alguns pacientes. Atualmente a gente tem diversas formas de tratamento que podem auxiliar tanto na diminuição de dor como na melhora da qualidade de vida para esses indivíduos. O diagnóstico de fibromialgia não é considerado uma sentença de morte, muito pelo contrário. Hoje em dia, o paciente com a fibromialgia encontra muitos recursos para fazer o tratamento. O Pilates, por exemplo, ele ajuda no alívio da dor, ajuda na melhora do sono, nas atividades de vida diária que às vezes a fibromialgia causa para esse paciente. O meu dia a dia é excelente hoje em dia, eu acordo muito mais feliz, disposta. Eu sei que eu vou conseguir terminar o meu dia muito melhor do que era há alguns meses atrás. Então, assim, é um renovo na vida da gente, é perfeito. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, convidando para você estar com a gente novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Aproveito para convidá-lo para se inscrever no nosso canal no YouTube, Rosilma Roldan. Todos os nossos programas desde maio de 2013 estão lá. Você pode procurar pelo assunto, pode procurar pelo entrevistado, todos estão lá. E aproveite para dar um like no vídeo, isso aumenta o nosso prestígio, aumenta o prestígio do programa e também convidamos para você divulgar entre os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade e também que o programa está aberto para que os jovens apresentem suas ideias, suas artes, seus talentos, seu primeiro livro, sua primeira música, sua primeira letra. Também abrimos aqui para todos os profissionais que queiram dar um recado para os jovens, profissionais de todas as áreas, porque nós vivemos hoje um momento no país em que é muito difícil separar o que é verdade do que é mentira, o que é uma notícia válida de qualidade do que é uma notícia falsa, as famosas fake news. Então esse programa tem o compromisso de trazer para você a melhor informação, mais importante, mais atualizada, com os profissionais mais gabaritados, cada um em seu ramo de conhecimento. Espero vocês na próxima semana. Até lá!